O sol nasceu fraco naquela manhã, como se até ele estivesse cansado de iluminar aquela terra. A luz escorria por cima das colinas secas e caía sobre o rancho como um perdão atrasado e insuficiente, mas inevitável. O vento levantava a poeira fina do vale, fazendo-a dançar em espirais preguiçosas antes de se acomodar outra vez sobre tudo, e a casa torta, a cerca quebrada, a terra exausta. Dalton King já estava acordado havia horas. Ele sempre acordava antes do sol, não por disciplina ou esperança, mas porque dormir até tarde exigia sonhos, e sonhos eram um luxo que ele não tinha mais. Estava no curral, consertando pela terceira vez na semana o mesmo trecho da cerca. Um arame enferrujado escapava de seus dedos calejados, abrindo um pequeno corte na palma da mão. O sangue apareceu, escuro e lento. Dalton observou por um instante, depois limpou na calça sem dar importância. Tudo naquele rancho sangrava aos poucos. A casa atrás dele rangia com o vento. O telhado afundava em 2 pontos, as tábuas da varanda estavam soltas, e a chaminé, que outrora orgulho do lugar, e agora era apenas um tubo torto cuspindo fumaça fraca nas noites frias. A terra, que antes sustentava gado suficiente para manter um homem respeitado no condado, agora produzia apenas poeira, espinhos e lembranças. Dalton se apoiou na cerca e observou o horizonte. Não havia gado. Não havia vizinhos. Não havia visitas havia meses. O Oeste tinha uma maneira cruel de esquecer homens como ele. Não com violência imediata, mas com silêncio. Primeiro paravam de comprar. Depois paravam de cumprimentar. Por fim, paravam de olhar. Dalton King ainda respirava, mas para o mundo ao redor, já era quase um fantasma. Ele caminhou até o balde de água ao lado do celeiro. Estava quase vazio. Assim como tudo naquele lugar. Dentro da casa, sobre a mesa de madeira rachada, repousavam 3 cartas dobradas, em avisos, todas elas. Dívidas. Juros. Prazos vencidos. Dalton não precisava abri-las para saber o conteúdo. Sabia de cor. A seca havia matado seu gado 2 invernos antes. O banco havia chamado os empréstimos. Os homens da cidade haviam comprado o que restava por preços que beiravam o insulto. E quando Dalton deixou de ser útil, deixou de ser visto. Ele amarrou o arame da cerca com um nó firme, mesmo sabendo que não duraria. Nada durava mais ali. Foi então que o silêncio mudou. Não foi um som alto. Não foi um grito nem um tiro. Foi algo mais antigo. Mais perigoso. O ritmo cadenciado de cascos batendo na terra seca, sincronizados demais para serem acaso. Dalton ergueu a cabeça lentamente. 5 cavaleiros surgiam na linha do horizonte, recortados contra o céu claro da manhã. Vinham do leste, avançando com calma, sem pressa, sem desordem. Não galopavam. Não se escondiam. Cavalgavam como quem sabia exatamente onde estava, e por quê. Dalton sentiu um aperto no peito. Não eram ladrões comuns. Ladrões vinham rápido, barulhentos, ansiosos. Aqueles cavaleiros se moviam como uma decisão tomada há muito tempo. À medida que se aproximavam, Dalton percebeu os detalhes, os cavalos bem cuidados, as roupas simples, mas firmes, os rostos fechados. Indígenas. Apache. Não traziam armas à mostra, mas também não vinham desarmados, e Dalton sabia reconhecer homens que carregavam perigo sem precisar exibi-lo. Ele se manteve onde estava. Fugir não adiantaria. Não havia para onde correr. E, no fundo, Dalton estava cansado demais para tentar. Os cavaleiros pararam a cerca de 20 passos do portão quebrado. O líder desmontou com um movimento fluido, preciso. Era uma mulher. Alta. Postura reta. O tipo de presença que fazia o espaço ao redor se ajustar. Ela caminhou até o mourão central da cerca, ignorando Dalton por um momento, como se ele fosse parte da paisagem. Então, com cuidado quase cerimonial, colocou algo sobre o topo gasto da madeira. Dalton sentiu o mundo encolher. Era um bracelete de couro.
Pequeno. Antigo. Ressecado pelo tempo. Mas inconfundível. O couro escuro ainda carregava manchas mais escuras, em sangue seco, impregnado nas fibras. O trabalho de contas era delicado, reparado em alguns pontos com linha diferente, como se alguém tivesse se recusado a deixá-lo se desfazer com os anos. As mãos de Dalton começaram a tremer antes mesmo que ele percebesse. Não era possível. A mulher finalmente voltou o olhar para ele. Seus olhos eram profundos, atentos, antigos demais para aquela manhã comum. Não havia hostilidade neles. Nem gentileza. Apenas certeza. Você não se lembra de mim, disse ela, em tom calmo, mas firme. Mas eu lembro dos lobos. O ar saiu dos pulmões de Dalton de uma vez só. Os lobos. A palavra atravessou o tempo como uma lâmina. O cheiro de sangue voltou. O frio. A neve rangendo sob as botas. Um grito infantil cortando a noite. Dalton deu um passo à frente sem perceber, os olhos presos no bracelete. A voz falhou. Ele pigarreou. Eu pensei que tinha desaparecido. A mulher tocou o próprio pulso esquerdo, onde 3 cicatrizes finas marcavam a pele morena. Algumas coisas não desaparecem, respondeu. Apenas esperam. Atrás dela, os 4 guerreiros permaneceram montados, imóveis, silenciosos como estátuas de pedra. Dalton sentiu o peso da tensão deles como calor nas costas. Não eram curiosos. Eram guardiões. A mulher avançou um passo. 15 invernos, disse ela. 15 verões. Enquanto você foi esquecido por este vale, eu me tornei alguém que o vale não pode ignorar. Dalton engoliu em seco. O bracelete parecia mais pesado do que deveria ser. Como se carregasse não apenas couro e sangue, mas uma vida inteira de escolhas. Ele estendeu a mão, hesitante, e tocou o objeto pela primeira vez em 15 anos. O passado não pediu permissão. Ele não tocava naquele bracelete havia 15 anos. Mas alguém tocou. Alguém nunca esqueceu. O vento soprou entre os mourões da cerca, fazendo o bracelete render levemente contra a madeira. Dalton King ainda o segurava, como se soltar aquele pedaço de couro fosse permitir que o passado escapasse de novo. A mulher à sua frente observava cada movimento, cada hesitação, com a paciência de quem já havia esperado 15 anos. Meu nome é Ayanna, disse ela por fim. E o nome não foi apresentado, foi declarado. Sou a chefe do povo Apache de Redstone. As palavras pousaram pesadas no ar seco da manhã. Chefe. Não era um título simbólico. Naquela terra, significava poder real, autoridade reconhecida por tratados, governadores e homens armados que fingiam respeitar leis quando lhes convinha. Dalton ergueu os olhos lentamente. Encarou-a como se estivesse tentando enxergar 2 pessoas ao mesmo tempo, a líder que comandava guerreiros, e a criança ensanguentada que ele carregara nos braços numa noite que nunca o deixou. Você cresceu, foi tudo o que conseguiu dizer. Ayanna assentiu uma única vez. Cresci porque alguém decidiu não virar o rosto. O silêncio se estendeu entre eles. Os guerreiros atrás dela permaneciam imóveis, mas Dalton sentia que cada palavra estava sendo medida, avaliada. Não era apenas uma visita. Era um acerto. Você se lembra daquela noite? Ayanna perguntou. Dalton fechou os olhos antes de responder. Não precisava pensar. Eu me lembro de tudo. E, como se as palavras tivessem aberto uma porta antiga, o presente se dissolveu. A noite havia descido cedo naquele inverno. O frio era cruel, mordia a pele como dentes invisíveis. Dalton lembrava-se de estar sentado perto do fogo, consertando uma sela velha, quando ouviu o som. Não era o uivo comum de um lobo distante. Era um grito. Agudo. Humano. Desesperado. Ele se levantara de imediato, rifle na mão, sem tempo para ponderar. A neve chegava aos tornozelos, o vento cortava como lâmina.
Qualquer homem sensato teria esperado. Qualquer homem sensato teria dito que não era problema seu. Dalton não era um homem sensato naquela noite. O grito veio de novo, mais fraco. Depois outro som, em um rosnar grave, múltiplo, faminto. Lobos haviam descido das montanhas, empurrados pela fome e pelo gelo. Dalton sabia o que isso significava. Ele correu. Cada passo afundava na neve, o fôlego queimava no peito. O rifle pesava mais do que deveria. Então ele viu o movimento entre as pedras, em sombras rápidas, olhos refletindo a lua. E a criança. Uma menina pequena, encurralada contra um paredão de rocha, o corpo coberto de sangue, os braços erguidos numa defesa inútil. 3 lobos circulavam, pacientes, acostumados a esperar o momento certo. Ei! Dalton gritou, levantando o rifle. O primeiro tiro ecoou pelo vale como um trovão. Um lobo caiu, rolando na neve. Os outros 2 avançaram. Dalton disparou de novo. O frio tornava os dedos lentos. Um dos lobos foi atingido, mas não caiu. Veio direto nele. O impacto jogou no chão. O peso quente do animal, o bafo fétido, os dentes buscando a garganta. Dalton largou o rifle e lutou com as mãos, sentindo o couro da luva rasgar, a carne arder. O lobo uivou quando Dalton conseguiu enfiar a faca entre as costelas. O terceiro animal fugiu. O silêncio que se seguiu foi mais aterrador que o ataque. Dalton se levantou cambaleando. Foi então que viu o outro corpo. Um menino, um pouco mais velho, estendido na neve. Pequeno demais. Quieto demais. Dalton se ajoelhou, já sabendo. O sangue havia escurecido o branco ao redor. Não havia pulso. Não havia respiração. Não, murmurou, mesmo sabendo que era tarde. O choro veio atrás dele. A menina. Dalton se virou e correu até ela. Havia mordidas profundas no braço, no ombro, no pulso. O sangue escorria sem parar. Ela tremia, não apenas de frio, mas de choque. Está tudo bem, ele disse, mesmo sabendo que não estava. Eu estou aqui. Rasgou a própria camisa sem pensar. Usou tiras de tecido para estancar o sangramento. Suas mãos tremiam agora. Não de medo, mas da urgência terrível de escolher. Ele olhou para o menino uma última vez. Depois ergueu a menina nos braços. Dalton caminhou por horas naquela noite. 7 milhas, talvez mais. A neve caía, o vento empurrava, mas ele não parou. Falava com ela o tempo todo, mesmo quando ela não respondia mais. Quando chegou à cabana, o fogo quase havia se apagado. Ele a deitou perto das chamas, aqueceu água, limpou as feridas como pôde. O sangue manchou o chão, suas mãos, sua consciência. Ela sobreviveu. Mas a promessa nunca foi feita em voz alta. Meu pai encontrou meu irmão na manhã seguinte, Ayanna disse, trazendo Dalton de volta ao presente. Sua voz era firme, mas havia algo quebrado por baixo. Ele me encontrou viva. Ajoelhada ao seu lado. Disse que eu devia isso a um homem branco que nunca voltaria a ver. Dalton sentiu um peso esmagador no peito. Eu tentei, disse em voz baixa. Se eu tivesse chegado um pouco antes. Ayanna balançou a cabeça. Não. Você chegou quando chegou. E escolheu salvar quem ainda respirava. Ela se aproximou mais, ficando a poucos passos dele. Eu sobrevivi, disse. Meu irmão, não. E essa dívida nunca morreu. Dalton abaixou a cabeça. Pela primeira vez em 15 anos, o silêncio daquela noite não estava apenas com ele. Honra não nascerá de palavras naquela noite gelada. Nasceu de uma escolha feita no escuro, quando ninguém estava olhando. O sol já havia subido o suficiente para expor cada rachadura daquele rancho quando o som de novos cascos cortou o vale. Dalton não precisou se virar para saber que não eram os cavaleiros Apache.
Aqueles vinham rápidos demais. Pesados demais. Como homens que se sentiam donos do caminho por onde passavam. Ayanna foi a primeira a olhar para a estrada principal. Seus olhos se estreitaram levemente, não em surpresa, mas em cálculo. Ela já esperava aquilo. Eles vêm cedo hoje, disse. Dalton sentiu o estômago se fechar. 5 homens surgiram na estrada. À frente, um cavalo castanho bem tratado, montado por um homem de peito inflado e distintivo brilhando ao sol. Logo atrás, outro cavaleiro mais elegante, casaco caro demais para aquela terra, chapéu limpo demais para aquele vento. Os outros 3 tinham o olhar duro de quem era pago para intimidar. É o delegado, e murmurou Dalton. E o homem que quer minha terra. O cavalo da frente parou a cerca de 15 passos do portão quebrado. O homem do distintivo desmontou devagar, a mão repousando casualmente sobre o coldre. Kim, chamou ele, com a voz de quem já venceu a conversa antes de começar. Não esperava encontrar companhia. O olhar do delegado deslizou pelos guerreiros Apache, pousando em Ayanna por um segundo a mais do que deveria. Havia desconforto ali. Não medo. Desconforto de alguém que sabia que aquela situação não estava no roteiro. Dalton deu um passo à frente, sentindo-se pequeno apesar de tudo. O que você quer, voz? O homem do casaco caro desmontou em seguida. Era magro, rosto afiado, sorriso que nunca chegava aos olhos. Silas Ward. Dono de terras, de dívidas, de destinos. Sempre tão direto, Kim, disse Ward. Gosto disso. Pena que não paga contas. Ele retirou um papel dobrado do bolso interno do casaco e o sacudiu no ar. Ordem oficial de despejo. 3 meses de atraso. Juros acumulados. Penalidades legais. Tudo muito claro. Dalton não se moveu. Eu devo menos de $800, disse. Uma seca não deveria custar a vida inteira de um homem. Ward deu de ombros. A lei não se importa com o clima. Nem com histórias tristes. Os 3 homens atrás dele avançaram um pouco, formando um semicírculo. Era teatro. Humilhação calculada. Você tem até o pôr do sol para sair, continuou Ward. A casa, a terra, o poço. Tudo passa a ser propriedade da Ward Rhodes. O mundo pareceu encolher ao redor de Dalton. 15 anos de trabalho. 15 anos de resistência silenciosa. Tudo reduzido a um pedaço de papel. Ele sentiu os olhos sobre si. Do delegado. Dos capangas. Dos guerreiros Apache. Pela primeira vez em muito tempo, Dalton teve consciência plena da própria miséria. Me dê mais uma semana, pediu, odiando o som da própria voz. Tenho um comprador interessado. Um acordo em andamento. Ward sorriu. Você sempre tem uma semana, Kim. E nunca tem nada. O delegado pigarreou. Silas está sendo generoso. A maioria dos homens já teria sido retirada à força. Foi então que Ayanna se moveu. Não foi brusco. Não foi teatral. Apenas um passo à frente. Mas algo no ar mudou. Os 4 guerreiros atrás dela ajustaram a postura quase imperceptivelmente. Como lobos que não avançam e mais estão prontos. Há um equívoco, disse Ayanna. Sua voz não se elevou. Não precisou. Ward franziu a testa. Isso é um assunto entre cidadãos, respondeu. Negócios de homens brancos. Ayanna inclinou a cabeça levemente. Meu povo conhece muito bem negócios feitos à sombra da lei. Ela caminhou até seu cavalo, abriu uma pequena bolsa de couro e retirou algo pesado suficiente para tilintar. Moedas. Ouro verdadeiro. Quanto ele deve? Perguntou. Ward piscou, surpreso. 8 centenas mais juros, e respondeu rápido. Mas isso não muda nada. A dívida foi quebrada.
O contrato. Ayana contou as moedas com calma. 1, 2, 3. O som metálico ecoava no silêncio do vale. Dalton sentiu o coração acelerar. Quando terminou, ela fechou a bolsa. Isso não é para você, disse, olhando diretamente para Ward. Antes que ele pudesse responder, Ayana caminhou até o mourão central da cerca. Retirou da cela uma estaca de madeira e a fincou no chão com golpes firmes. Em seguida, amarrou um pano vermelho no topo. O tecido se abriu ao vento como uma bandeira de guerra. Esta terra está sob a proteção do povo Apache de Redstone, declarou, a voz carregando pelo vale. Qualquer homem que cruzar esta cerca responderá a mim. O delegado empalideceu. Você não pode simplesmente declarar isso, disse. Existem leis. Tratados. Exatamente, respondeu Ayana. Ela retirou um documento enrolado da bolsa de cela e o estendeu ao delegado. Selos oficiais brilhavam ao sol. Tratado de Broken Hills. Artigo 7º. Direito de santuário a qualquer homem que tenha salvado uma vida do meu povo. O delegado leu. Seu rosto perdeu a cor. Isso é válido. Ward avançou um passo, furioso. Isso é ridículo. Um conto de criança não dá direito sobre terras produtivas. Ayana levantou o pulso esquerdo. 3 cicatrizes. 3 lobos. Uma criança viva. O silêncio foi absoluto. Ward sentiu, pela primeira vez, que o chão sob seus pés não era sólido. Isso não acaba aqui, rosnou. Ayana o encarou com a serenidade de quem já venceu batalhas maiores. Não, disse. Aqui começa. Dalton olhou para o pano vermelho tremulando ao vento. Pela primeira vez em anos, o rancho parecia firme. Aquela não era mais apenas a terra de um homem quebrado. Era território protegido. O pano vermelho ainda tremulava quando Ayana voltou-se para Dalton. O gesto seguinte não foi de celebração, mas de urgência. Seus olhos, atentos ao horizonte, haviam escurecido. Ele não quer sua terra por causa da dívida, disse ela. Nunca quis. Dalton franziu o senho. Então por quê? Ayana desmontou e abriu uma sacola de couro presa à cela. De dentro, retirou um mapa antigo, as bordas gastas pelo manuseio. Estendeu-o sobre a cerca quebrada, prendendo os cantos com pedras. Porque sua terra está exatamente aqui, disse, apontando com o dedo. No antigo caminho de inverno do meu povo. A trilha que leva aos terrenos sagrados do norte. Dalton reconheceu os marcos. O riacho. As colinas. O vale estreito. E isso vale mais que $800, murmurou. Vale o suficiente para mover governos, respondeu Ayana. A ferrovia do território pretende cortar este vale. Sem obstáculos. Sem reivindicações tribais. Sem tratados no caminho. A compreensão veio como um soco no estômago. Se não houver ninguém aqui para reclamar, então não há terras sagradas, completou Ayana. Apenas terra disponível. O vento levantou poeira entre eles. Dalton sentiu a raiva subir, quente e amarga. Não fora apenas um homem fracassando. Fora um homem sendo empurrado, com método, para fora do mapa. Ward fez isso com outros, disse Ayana. 3 condados. Sempre dívidas pequenas. Sempre pressa. Sempre documentos em ordem. Forjados, disse Dalton. Comprados, corrigiu ela. Com medo. O som de cascos voltou a ecoar, desta vez vindo de direções diferentes. Dalton virou-se, tenso, mas não eram soldados. Eram homens comuns. Fazendeiros. Colonos. Um deles desmontou primeiro, o chapéu gasto, o rosto marcado por sol e derrota. Kim. Chamou. Disseram que Ward vinha tomar sua terra hoje.
Thomas McCready reconheceu Dalton. Pensei que tivesse ido embora do vale. Fui, respondeu o homem. Fui embora porque ele me expulsou. Outros chegaram logo depois. Samuel Brooks, o dono do moinho. Ezra Tate, o criador de gado. Homens que Dalton lembrava de cumprimentar na cidade. Homens que haviam desaparecido, um por um, como ele. Essa mulher, disse Brooks, apontando para Ayanna com respeito cauteloso, e mandou o recado. Disse que hoje alguém ia enfrentar Ward. Ayanna observou o grupo crescer. 20 homens. 30. Cada um trazendo não apenas armas, mas histórias iguais demais para serem coincidência. Ele falsificou meus títulos, disse Tate. Inventou multas, acrescentou Brooks. Comprou o juiz, completou McCready. O vale, antes silencioso, agora fervilhava de vozes contidas. Dalton sentiu algo que não sentia havia anos, não estava sozinho. Mas a ameaça ainda vinha. Um dos guerreiros Apache aproximou-se de Ayanna, falando baixo em sua língua. Ela ouviu, o rosto endurecendo. A cavalaria está a caminho, anunciou. 2 companhias. Fort Collins. O murmúrio que se seguiu foi pesado. Cavalaria não vem para conversar, disse alguém. Vem para impor ordem, respondeu Dalton. Do jeito errado. Ayanna assentiu. Ward os convenceu de que estamos violando fronteiras. Que há ameaça contra cidadãos brancos. Um erro histórico esperando para acontecer, murmurou McCready. Antes que o medo se transformasse em pânico, um novo cavaleiro surgiu a oeste. Sozinho. Bandeira branca amarrada à sela. Agente federal, disse Ayanna, reconhecendo o uniforme. Finalmente. O homem desmontou com cuidado, avaliando a cena, colonos armados, guerreiros Apache, um pano vermelho ao vento. Não sorriu. Marcus Whitmore apresentou-se. Birrou de assuntos indígenas. Ward surgiu então do grupo que observava à distância, o rosto pálido. Agente Whitmore, disse apressado. Essa mulher não tem autoridade. Tem mais autoridade do que o senhor gostaria, interrompeu Whitmore, retirando uma pasta grossa da bolsa de sela. Documentos suficientes para prender um homem 3 vezes. Ele abriu a pasta. Mapas. Contratos. Assinaturas irregulares. Forja de títulos. Intimidação de testemunhas. Violação direta de tratados federais, e leu. Tudo ligado à expansão da ferrovia. Ward recuou um passo. Isso é mentira, e rosnou. Propaganda selvagem. Cuidado, disse Ayanna, a voz fria. Suas palavras agora têm peso legal. O som de trombetas ecoou ao norte. A cavalaria aproximava-se, fileiras organizadas, poeira levantando como uma nuvem de guerra. O coronel Brennan avançou, avaliando o campo com olhos de soldado veterano. Agente Whitmore, disse. Recebi relatos de hostilidade. Whitmore não se moveu. Recebeu relatos falsos, e respondeu. Está diante de uma investigação federal. Qualquer ação militar aqui será considerada interferência. Brennan olhou ao redor. Os colonos. Os Apache. O documento oficial. A bandeira vermelha. Baixem as armas, ordenou. Ward, desesperado, perdeu o controle. Avançou para Dalton, a mão indo ao coldre. Isso acaba agora. O tiro ecoou. Ward gritou. Sua arma voou da mão, girando na poeira. O delegado Voz mantinha o revólver fumegante. Chega, Silas, disse. Está preso. O vale ficou em silêncio absoluto. Algemas foram colocadas. Ward foi levado, gritando promessas vazias. Seus homens dispersaram-se como poeira ao vento. Brennan ordenou a retirada. Whitmore fechou a pasta. Dalton respirou fundo,
sentindo o peso de 15 anos finalmente se deslocar. Naquele vale, a justiça chegou não como bala e mais como verdade. O vale ficou em silêncio depois que o último cavalo desapareceu na curva da estrada. Não era o silêncio vazio que Dalton conhecia tão bem, em aquele que esmagava o peito e lembrava um homem de que o mundo havia seguido sem ele. Era um silêncio diferente. Cheio. Denso. Como o descanso depois de uma longa batalha que ninguém queria lutar, mas todos precisavam enfrentar. A poeira assentou devagar. O pano vermelho ainda tremulava no mourão da cerca, agora não como aviso de guerra, mas como marca de permanência. Dalton ficou parado por um momento, sentindo o vento no rosto, tentando entender que aquela terra ainda era sua. Os homens começaram a se dispersar. Um a um, aproximavam-se dele antes de partir. Apertos de mão firmes. Olhares diretos. Palavras simples, mas carregadas de respeito. Sempre soube que você era homem de verdade, Kim, disse Thomas M. C. Creade. Só precisou o Oeste lembrar disso. Se precisar de ajuda para levantar essa cerca, me chama, acrescentou Brooks. Ou para negociar gado. Agora ninguém vai te passar para trás. Dalton apenas assentia, a garganta apertada demais para responder. Durante anos, ninguém o chamara pelo nome com aquele tom. Quando o último colono partiu, restaram apenas Dalton, Ayanna e os 4 guerreiros Apache perto do riacho. Eles desmontaram em silêncio, como quem cumpre um ritual final. Sua terra está segura, disse Ayanna. Ward não tocará mais nela. Nem seus amigos. Dalton respirou fundo. Você fez mais do que isso, e respondeu. Devolveu algo que eu achava que tinha perdido. Dignidade? Perguntou ela. Lugar, disse ele. No mundo. Ayanna caminhou até o mourão da cerca e tocou o pano vermelho. Seus dedos eram firmes, mas havia algo suave naquele gesto. Meu povo receberá compensações pelos crimes de Ward, me explicou. Água. Rotas de comércio. Cavalos. Parte disso passará por você. Dalton franziu o senho. Eu. Ela assentiu. Sua terra controla o acesso ao vale. Seu nome agora é conhecido entre os fazendeiros e respeitado pelo governo. Você será nosso parceiro. O peso da palavra caiu devagar, como algo que precisava ser aceito com cuidado. Não sei se mereço isso, disse Dalton. Ayanna olhou para ele, e por um instante, o chefe desapareceu. Restou a criança que ele carregara no meio da neve. Honra não se mede pelo que um homem conquista, disse ela. Mas pelo que ele faz quando pode perder tudo. Ela retirou um documento dobrado da bolsa de sela e o entregou a Dalton. Direitos de água. Contrato de fornecimento. Assinado e reconhecido. Dalton segurou o papel como quem segura algo frágil demais para ser real. Então, estamos quites? Perguntou. Ayanna sorriu de leve. Algumas dívidas não terminam, e respondeu. Elas apenas mudam de forma. Os guerreiros montaram. Um a um. Ayanna foi a última. Antes de partir, tirou o bracelete de couro do mourão e o entregou a Dalton. Guarde, disse. Não como lembrança da dor, mas da escolha. Ela virou o cavalo e partiu com os outros, descendo o vale em silêncio. Nenhuma música. Nenhum discurso. Apenas a presença que ficava mesmo depois da ausência. Dalton permaneceu ali por muito tempo. Quando finalmente se virou, olhou para o rancho. A casa ainda precisava de reparos. A cerca ainda estava quebrada em muitos pontos. A terra ainda era dura. Mas agora havia futuro. Ele caminhou até a varanda e sentou-se nos degraus de madeira gasta. O pano vermelho estalava ao vento. Não mais como ameaça, mas como promessa. Dalton que não era mais um homem esquecido. Não era mais um homem sozinho. Se esta história tocou você, lembre-se.
O Oeste não era feito apenas de armas, e mais de escolhas. Curta este vídeo. Comente o que é honra para você. E inscreva-se no canal para mais histórias onde o silêncio pesa, a poeira fala. E cada decisão cobra seu preço.